Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Estou aqui conversando, batendo um papo com o Francisco. Francisco, vamos retomar lá a tua pesquisa no mestrado. Por que depois da graduação você foi pesquisar a filosofia hegeliana? Fala para a gente aí. Veja, eu tinha bons professores na Universidade Católica, na Pernambuco, onde estudei, e no seminário, eu fui seminarista também, né? E eles eram tradutores de Hegel, né? O padre, é, um dos comentadores de Hegel aqui no Brasil, né? O Paulo Menezes, que era jesuíta, tinha o Alfredo, né? Eu também estudei com um espanhol chamado Jesus Vasquez e um judeu que foi meu orientador do mestrado, e também um alemão. Todos eles eram hegelianos. E o Hegel, ele é muito importante porque ele tem um conhecimento profundo de toda a história da filosofia, né? E quando eu me deparei com Hegel, né, aquele gigante da área da filosofia, aí eu vi que eu precisava aprofundar, né, a sua filosofia, o seu conhecimento. E o Hegel, ele realmente é muito importante, porque eu, apesar de ter mudado de área dentro da filosofia, né, Hegel, depois Habermas e tal, fiz doutorado, pós-doutorado, né, depois eu fiz até um bacharelado em Direito e tal, mas eu acabei retornando à fonte agora, ultimamente, porque eu estou pesquisando muito alguns autores da teoria crítica, né, atual, né, Judith Butler, M.L., né, o Axel Honneth, o próprio Habermas, vários autores muito importantes, o Zizek, né, e a própria escola de Frankfurt, que trabalhou com Freud, com psicanálise, com sociologia, né, o pensamento, mas todos eles sempre voltam a Hegel, né? Hegel é um autor fundamental, né? A fenomenologia do espírito de Hegel é um texto importantíssimo, né? Principalmente a parte da dialética do senhor e do escravo, que é sempre tratada, né? A tese, por exemplo, de doutorado de Judith Butler foi sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, né? A questão do desejo e a recepção dele na França, né? Por autores como Foucault, Derrida e o próprio Lacan, né? Que é um psicanalista. Então, o Axel Honneth, por exemplo, que é da terceira geração da Escola de Frankfurt, é um grande hegeliano, né? Ele percorre toda a obra de Hegel, né? E a fenomenologia e depois, atualmente, a filosofia do direito. Então, e eu acabei trabalhando no doutorado, meu projeto inicial era sobre a fenomenologia do espírito, e eu acabei, posteriormente, me dedicando à filosofia do direito de Hegel, né? E trabalhando com o tema da representação política, né? A representação política, na obra de Hegel, eu percorro com toda a questão do conceito que ele trabalha da liberdade, toda a ideia de progresso que ele tem durante a história, que depois, no final, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma crítica a isso, não só a Hegel, mas a Habermas e esses teóricos críticos atualmente, né, porque a pesquisa da gente acaba levando a isso, né, você se apropria desses autores, mas depois acaba criticando, né, a obra deles. Eu acho isso é importante, é um diálogo, uma interlocução, não é só estar, como dizia Nietzsche, né, o filósofo, ele tem que, para superar o mestre, ele não pode ficar à sombra do mestre, né, eternamente. Ele tem que tentar superar, né, porque senão você fica um eterno discípulo. E aí foi o que eu fiz, né? Eu acabei lendo a obra de Hegel, né, achei fundamental, e hoje é que eu vejo ainda mais a importância de Hegel, né, porque toda a questão, nós temos um mestrado aqui em Maceió, na Federal de Alagoas, de filosofia, e eu sou da área de subjetividade e sociedade. E eu vi que essa obra de Hegel, além da fenomenologia do espírito, onde ele trabalha com a questão da consciência, toda uma fenomenologia da consciência humana, passando por uma autoconsciência, a consciência de si, até a ideia de Geist, né, de espírito, que Hegel tem, que é um conceito muito importante na obra dele. E aí Hegel chega na filosofia do direito, já trabalhando com essa concepção de espírito, né, e trabalhando com a questão da consciência de liberdade, da liberdade, do conceito que se determina enquanto eticidade, né, enquanto instituições éticas, o conceito que ele chama de Sittlichkeit, né, que é importantíssimo
para esses autores que eu citei e para toda a crítica posterior, né, à questão da normatividade em Foucault e Judith Butler atualmente, que tem me causado uma curiosidade muito grande quando ela faz toda uma crítica à questão da heteronormatividade, né, que está... Eu acabei de receber aqui, antes da entrevista, por sinal, o último livro... Levanta um pouquinho só. O último livro agora da Judith Butler, que é esse aqui, A Força da Não Violência, ela acabou de lançar o ano passado. Fininho, né? Bem fininho. Fininho. E aí ele foi traduzido, acabou de ser traduzido agora no Brasil por uma grande estudiosa de Judith Butler, né, aqui no Brasil, né? Então, eu acabei a Carla Rodrigues, né? Então, eu acabei de receber, né, minha esposa acabou de me trazer antes da sua entrevista, né, aqui. Por sinal, foi uma coincidência muito grande, né? Então, eu percorro toda essa história da filosofia, né? E sobre história da filosofia, né? Como eu disse no final, eu gostaria de fazer até uma crítica, né? Que eu acho muito interessante, uma obra da Amy Ellen, né? Que é uma filósofa da Universidade do Estado da Pensilvânia, né? Nos Estados Unidos, que ela é Foucaultiana, trabalha com Judith Butler, Nancy Fraser, Foucault, né, nessa linha, é amiga do Habermas, né, do Axel Honneth, mas faz toda uma crítica a essa tradição da segunda e terceira geração da teoria crítica da Escola de Frankfurt, porque a primeira geração ela acaba trabalhando com a psicanálise, né, com Freud principalmente, que foi o Adorno, Horkheimer, né, o Marcuse, né, e o Erich Fromm, né, que acabou sendo acusado de revisionista, né, do pensamento de Freud, teve toda uma divergência interna na Escola de Frankfurt, e ele era psicanalista, né, acabou estruturando o seu próprio pensamento lá nos Estados Unidos, quando eles migraram depois da ascensão do nazismo na Alemanha, e, né, tem toda uma divergência entre eles, mas todos eles trabalhavam com Freud e Marx, né? Então, e o Hegel também, né? O Nietzsche, né? Mas que depois do Habermas, né? Na segunda geração, o Habermas acaba fazendo toda uma crítica ao pensamento nietzschiano e taxando, né? Nesse texto, eu tenho esse texto aqui, o Discurso Filosófico da Modernidade, está ali um pouquinho distante, na estante, e ele acaba fazendo toda uma crítica, né? Pela crítica que ele faz ao conceito de razão instrumental nesses teóricos da primeira geração, né, que foram leitores de Max Weber, mas principalmente de Nietzsche, e ele acaba fazendo toda uma crítica, né, colocando Nietzsche como culpado, né, e chamando o Foucault, né, o Derrida, né, o Deleuze, o próprio Lacan, né, de jovens conservadores, né, que seguiram o caminho, né, conservador de Nietzsche, de uma crítica à razão, uma razão que critica a própria razão, né, e não coloca, e acaba caindo numa aporia no final das contas, né, e que o Habermas acaba depois recuperando essa discussão e criando o conceito, né, confeccionando o conceito de razão comunicativa justamente para resolver esses problemas deixados por essa primeira geração da teoria crítica, né, da Escola de Frankfurt. Okay. Eu não sei se você me corte quando eu falar muito, né? Porque às vezes eu perco o rumo, vou por outro canto, penso em falar uma coisa e falo outra. Fique à vontade. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.